Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar aqui de um fundo novo, o ALZM11, tá? O fundo multi-estratégia da Aliança, a Aliança que é muito conhecida pelo ALZR, talvez você tenha, né? O conhecido aí Alzirão da Massa. Mas vamos rapidamente aqui para algumas informações gerais, né? Ele é gerido, lógico, pela Aliança, como eu falei, administrado pelo BTG, possui taxa de performance aí de 20% sobre a variação do IFIX, apurado semestralmente. Taxa de administração é de 0,80 sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado se o fundo passar a integrar o IFIX, né, que é o benchmark aí do setor de fundos imobiliários, se você ainda não sabe. Então aqui já tem várias informações bacanas para a gente. O fundo pagou o último rendimento R$ 1,10 por cota, né, sendo cota de fechamento aqui do dia 11, R$ 92,23, o que dá um yield mensal de 1,2% e um yield anualizado, né, com base nessa cota do dia 11, de 14,3%. O fundo está negociando aí com um pequeno desconto, né, sobre o valor patrimonial, 0,96, valor de mercado 94,12, baseado aqui já em 31 de outubro, e cota patrimonial de 98,55. A quantidade de cotistas é um fundo ainda relativamente pequeno, com 3.390, um pequeno aumento aí em relação a setembro, né, que é o mês anterior a esse relatório. Aqui a gente consegue ver a distribuição dos últimos 12 meses aqui do fundo. Tem uma certa variação aqui, sendo os últimos 4 distribuiu um valor aqui relevante. Aqui ele quebra a despesa, tá? Sobre a proveniência, né, a origem desses rendimentos, sendo 48 centavos provenientes dos rendimentos dos próprios FIIs, já líquido, né, das despesas operacionais, rendimentos extraordinários, que foi decorrente de um pré-pagamento de um CRI que o fundo tinha na carteira, 8 centavos, ganho de capital 0,32, né, uma boa parcela aí dos rendimentos pagos provenientes de ganho de capital, e os rendimentos de CRI direto, né, que o fundo, além de investir em outros fundos imobiliários, o fundo também investe diretamente agora em créditos, mais precisamente CRIs, né, e 27 centavos também provenientes de CRI. Aqui o fundo informa algumas movimentações que ele fez, né, comprou um pouco do XPCI, que é um fundo de crédito, e comprou um pouco do fundo logística do HGLG11, se desfez na integralidade do GTWR11, diminuiu a participação aqui no ATL11 e teve esse pré-pagamento aqui que ele informa. Enfim, o fundo também chama atenção aqui para o duplo desconto, né, dos FOFs, né, embora ele agora se autodenomine multi-estratégia, mas por enquanto ainda está bem parecido com o FOF, né? E essa questão do duplo desconto que a gente já abordou, né, que é você pegar, além da cota patrimonial e da cota de mercado do próprio FOF, você levar em consideração o desconto que está dentro dos ativos que esse FOF possui. Segundo ele aqui, se você fizer isso, você vai ter um desconto maior aí de mais ou menos 12% sobre o valor patrimonial, tá? Aqui ele está o rendimento aqui da classe, né, do IFIX. A gente vê que os fundos de CRI tiveram aí uma depreciação em decorrência dessa deflação e ocorreu aí nos últimos 3 meses, machucou bastante a cota dos CRIs, que até então estavam aí no hype, né, nas suas máximas históricas, fazendo grande sucesso entre os investidores justamente por pagar rendimentos mais altos. Aqui ele faz um levantamento, o fundo tem uma posição grande, tá, nesse setor de galpão logístico, a gente vai ver mais para baixo. Aqui ele faz um gráfico aqui de estoque total e vacância. O estoque total vem aumentando, tem tido muita entrega nesse setor. Aqui ele recortou São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a vacância teve uma leve aumentada aqui de 0,2 do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022, tá? Aqui ele dá mais um pouco de detalhamento, a gente já viu mais ou menos a distribuição lá em cima. Aqui está o histórico, né, de pagamento dos rendimentos. O fundo tem mantido aí um dividend yield ao mês, em média, maior que 1% ao mês. Aqui ele faz uma análise comparativa com os 5 maiores FOFs do mercado, né? Aqui está o rendimento distribuído, né, sendo o ALZM ganhando dos FOFs,
segundo a comparação dele, e os 5 maiores fundos de CRI também do mercado, e ele mostra que ele está ali brigando, né? Está na média ali, tete a tete, com os 5 maiores fundos de CRI, apesar de não ser um fundo exclusivamente de CRI. Aqui a cotação, a gente já tinha abordado a questão, né, do valor patrimonial sobre a cota, de 0,96 aí, se a gente levar em consideração o duplo desconto, vai para 0,88. Aqui também mais uma comparação desde o início, e aqui a gente chega numa parte que eu gosto bastante de ver, que é o portfólio do fundo, ver as maiores posições. A primeira está em crédito, a outra está em logística. Chama atenção também os fundos aqui do HCML, né, que é um fundo de shopping bastante conhecido, o próprio Pátria Logística, que apesar dele ter diminuído posição, ainda ocupa uma posição relevante. Tem o RBRY, outro fundo de crédito da RBR, HGLG, que ele entrou com uma posição, o próprio Telos, né, que já tem alguns vídeos aqui no canal. Enfim, aí você dá uma olhada aqui nos fundos que, né, um gestor profissional está investindo e veja se você tem algum, se você conhece. Não deixa de escrever aqui nos comentários também e deixar aquela curtida, tá? Mais uma vez aqui a composição da carteira de FIIs, né, que a gente já viu. Aqui a distribuição por classe de ativo, né? Você vê que o fundo ainda tem a maior posição já em logística, né? 34%, 30% em crédito, isso aqui apenas na classe de FIIs, né? Fora o que ele tem de CRI propriamente, e 10% aí no setor de laje, 9,7% renda urbana, shopping 8,5%, residencial 4,3% e outros 3%. É um setor, uma distribuição, né, que apresenta uma diversificação boa, mas nitidamente ele está otimista, vamos dizer assim, com a classe dos ativos de logística e ainda assim com crédito também, né? Apesar dessa deflação aí, a gente sabe que deflação não é a regra no Brasil, né? É a exceção. Não dá para a gente perpetuar esse cenário. Aqui ele abre a carteira dos CRIs, né, que ele possui, uma parte indexada ao IPCA, outra parte indexada ao CDI, está quase meio a meio aqui, né? O CDI está com 46,6, o IPCA com 53,4, também está bem equilibrado. Aqui a distribuição por segmento só da carteira de CRI, né? A gente vê que a maior parte é incorporação, naturalmente, varejo com 20, indústria com 15, energia com 12, também, né, a gente vê uma diversificação boa em relação aos setores e em relação aos indexadores dentro da própria carteira de FIIs. Tá? Então aqui ele vai e dá mais detalhe aqui das operações de crédito, né, dos ativos em si que estão por trás, você pode olhar, não vou passar por um para não ficar um vídeo muito extenso, e por hoje era só, tá? Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like para ajudar a dar aquela moral. Valeu?